Eu sou voluntária de Química do Explica Enem. Eu estou fazendo algumas questões da prova de Química do Enem de 2020. Essa é a prova azul. Esse é o vídeo da questão 96. Bem, nessa questão a gente tem o seguinte. A sacarase é uma enzima que atua no intestino humano, hidrolisando o disacarídeo sacarose nos monossacarídeos glicose e frutose. Bem, até aqui nada vai ser útil, tá, para a questão. Então, continuando. Em um estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose, então, coloquei aqui em negrito as informações importantes, tá? Então, em estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose, a fórmula molecular da sacarose, C12H22O11, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração da sacarose foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. Então, dado que eu estou em algum tempo, eu tenho a concentração X, se passaram 100 minutos, eu vou ter a concentração X sobre 2, tá? Concentração, aqui na resposta ele coloca em mol por litro, então eu vou colocar em mol por litro também, tá? Ok? Ele dá as massas molares do hidrogênio, carbono e oxigênio, que a gente sabe, né? 1, 12 e 16, respectivamente. Pergunta qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação de hidrólise. Então, para saber a concentração depois de 400 minutos, eu tenho que saber qual era a concentração no início. E, de novo, aqui as respostas estão todas em mol por litro. Então, eu tenho que trabalhar com essa unidade, mol por litro. Então, primeiro, no início, né? Eu tenho 171 gramas da sacarose, de C12H22O11, e 500 ml de água. E as massas molares do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Com isso, primeiramente, eu consigo a massa molar da sacarose, tá? Então, eu tenho 12, esse aqui, né, em relação ao carbono, esse aqui é o hidrogênio e esse aqui é o oxigênio, tá? Então, eu tenho 12 carbonos vezes 12 da massa molar, 22 hidrogênios vezes 1 da massa molar, mais 11 oxigênios vezes 16 da massa molar do oxigênio, tá? Então, com isso, a gente chega em 342 gramas por mol, tá? E ele falou a quantidade de gramas que eu tenho. Tem 171 gramas. Então, o número de mol de sacarose é massa sobre massa molar, 171 gramas, dividido por 342 gramas por mol. Isso dá meio mol, tá? Então, aqui eu tenho a quantidade de mol inicial que eu tinha de sacarose, tá? Com isso, eu consigo a concentração inicial. No início, então, a concentração de sacarose vai ser meio mol dividido por meio litro de água, que é 500 ml, meio litro. Então, eu tenho 1 mol por litro inicialmente de sacarose. Agora, o que vai acontecer daqui a 400 minutos? Bem, então no início eu tenho 1 mol por litro, a concentração de sacarose, e a cada 100 minutos a concentração cai pela metade. Então, no tempo zero aqui, no início, eu tenho 1 mol por litro. 1 mol por litro, tá? Então, a partir daqui, vão se passar 100 minutos, como ele falou lá no enunciado, a concentração vai cair pela metade, então vai ficar meio mol por litro. Se passar 100 minutos de novo, a concentração vai cair pela metade de novo. Então, a metade de meio, 1/4 mol por litro. Passando-se mais 100 minutos. A concentração cai pela metade de novo. Então, metade de 1/4, 1/8. E, para finalizar, né, passando-se mais 100 minutos, a concentração vai cair pela metade de novo, então 1/16 mol por litro. Então, aqui, como vocês podem ver, né, se passaram 400 minutos, que é o que ele quer. Então, 100 mais 100 mais 100 mais 100. Então, após 400 minutos do início da reação, né, a gente vai ter a concentração 1/16 mol por litro, a concentração de sacarose. Isso aqui é 0,0625, se vocês fizerem a conta, né, mol por litro, tá? Que é igual a 6,25 vezes 10 a menos 2, né? 2, 10 a menos 2. E eu escrevi errado. 6,25 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Isso aqui é a letra B, ok? Então, com isso a gente fecha a questão.